Pai, nós louvamos a Ti nesta manhã e reconhecemos as Tuas maravilhas, reconhecemos o Teu poder, reconhecemos o Teu amor. Obrigado porque as Tuas misericórdias, elas têm se renovado todas as manhãs sobre a nossa vida. E nesse dia nós pedimos que o Senhor fale mais uma vez ao nosso coração. O Senhor sempre tem trazido algo novo para nós, uma palavra ao nosso coração. E o meu desejo é que o Senhor continue a falar conosco. Fala ao nosso coração nesta manhã, como o Senhor sempre tem falado, com graça, com amor. Ministra a Tua graça nesta manhã e que haja uma renovação na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amigos. Amém. Então vamos lá, vamos começar, gente. Vamos lá, a pergunta de hoje, que eu quero ler aqui a sua resposta. Você costuma cuidar da sua aparência? Você costuma cuidar da sua aparência? Como é que você costuma manter a sua saúde renovada? A sua aparência, a sua saúde renovada? Você costuma cuidar? Como é que você costuma fazer? Escreva para mim. Eu quero ler aqui a sua resposta. O que é que você costuma fazer? Vamos lá. Quero ler aqui a sua resposta. A Luciana disse que costuma cuidar da aparência. Sim. A Cláudia Lopes tem esse costume para manter, ela disse, para manter a saúde com alimentação e atividade física. Cuido muito, disse a Tatiane. Gosto de me cuidar, comer coisas saudáveis, usar cosméticos. A Luciana disse, fazendo caminhada. A Maria Botelho disse, mais ou menos. Então vamos lá, atividade física. A Cláudia disse, tento fazer uma alimentação saudável, começou a praticar exercícios, caminhada e tal, vamos lá. Você costuma cuidar da sua saúde? Como é que você costuma fazer com a sua aparência? Você cuida da sua aparência? Você gosta de arrumar cabelo? Usar maquiagem? Você gosta de cuidar da sua saúde, alimentação? Né? Como é que você costuma manter essas coisas renovadas, hein? Você gosta dessa renovação? Eu estou lendo aqui o que vocês estão escrevendo. Procuro comer o mais saudável possível. Essa quarentena dei uma relaxada. Hoje me preocupo mais com a saúde. Vamos lá, mais ou menos. Estou lendo aqui o que vocês estão escrevendo. Eu gosto muito, mas estou tão desmotivada, disse a Adri. Vamos lá. A Val colocou atividade física, cuido do cabelo, da pele, da mente. Gosto de me cuidar, renovar. Ok, meus amigos. Bom. Muito bom. Faz musculação, faz caminhada. Então, eu quero fazer uma outra pergunta. Um cristão que recebeu a renovação espiritual, ele precisa se renovar habitualmente? O que você pensa disso? Um cristão que recebeu uma renovação espiritual, ele precisa se renovar habitualmente? Uma vez renovado, sempre renovado? Como é que você pensa? O que você pensa disso? Você como cristão, uma vez renovado, sempre renovado? Um cristão que recebeu uma renovação espiritual, ele precisa se renovar
habitualmente? Vamos lá. Sim, estou lendo. Sim, acho que sim. Renovar a mente constantemente com a palavra. Precisa sim, diariamente. Sim. Precisa sempre se renovar, senão esfria. Sim, tem que buscar a renovação cada dia. Precisa todos os dias, precisa renovar diariamente. Estou lendo aqui o que vocês estão escrevendo. A Martins diz que não precisa. A pergunta que eu fiz é assim: um cristão que recebeu a renovação espiritual, ele precisa se renovar habitualmente? Ou seja, uma vez renovado, sempre renovado? Pense nisso. Estou lendo aqui o que vocês estão escrevendo. Vamos lá. Com certeza. Não, fora do fogo a brasa vai se apagando, temos que renovar diariamente. Tá? Precisa todo dia, sim, precisa. Que legal. Tá, legal, gente. Bom, deixa eu conversar com vocês sobre esse assunto. Eu queria convidá-los a abrir um texto comigo de Tito capítulo 3. Tito, lá no Novo Testamento, anote aí, Tito capítulo 3. Versículo 4, 5 e 6, são 3 versículos que eu vou ler com vocês. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Estou destacando isso no meu texto. Se você quiser anotar também na sua Bíblia, riscar, faça isso, olha lá. Grifa aí. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Grifou? Que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Legal, amigos. Vamos lá. Eu quero conversar com vocês sobre esse tema. Tenha atenção aqui, porque vai ser importante você ouvir algumas coisas. Gente, todo crente, todo membro da Igreja de Jesus Cristo deve buscar uma renovação, uma vida de renovação diante de Deus. Nós buscamos uma renovação intelectual, uma renovação na saúde, uma renovação na aparência física, não é verdade? No trabalho, buscamos uma renovação na família. Assim como você se preocupa com todas as áreas, sempre buscando uma renovação, é muito importante buscar também uma renovação espiritual. Quem nunca passou por esse processo de renovação está fadado ao fracasso e à decadência espiritual. E corre um grande perigo, gente. Qual é o perigo? De perder a fé. Mas, gente, o que é renovar? O que é renovar? Renovar é tornar novo. Renovar é mudar. Renovar é modificar para melhor. Renovar é restaurar, é reformar, é melhorar em todos os aspectos. Renovar é refazer, reparar, rejuvenescer, revigorar. E a renovação, amigos, ela tem que ser diária, ela deve ser diária. Assim como o corpo físico revigora-se diariamente, o nosso homem interior precisa de constante renovação para manter-se fortalecido e plenamente saudável espiritualmente. Conforme nos orienta a palavra de Deus, a renovação espiritual deve acontecer de dia em dia. De dia em dia. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, fala sobre isso. O nosso homem interior, ele é renovado de dia em dia. Gente, no tabernáculo, tudo deveria estar sempre pronto, a fim de que o culto diário ao Senhor nunca fosse interrompido. Assim era no Velho Testamento. Os sacerdotes, eles cuidavam para que o fogo do altar nunca se apagasse. A cada manhã,
Este era alimentado com uma nova lenha e novos holocaustos. Depois você veja lá no livro de Levíticos, no capítulo 6. Você vai ver como é que funcionava. Da mesma forma, gente, Deus quer que nós nos apresentemos a Ele, sempre prontos e renovados espiritualmente diante dEle. Agora, vejam, amigos, você vai ter que anotar algumas coisas nessa manhã. Vai ter que anotar algumas coisas. Existem pelo menos, gente, pelo menos 3 coisas negativas. Anote aí, coloca 3 coisas negativas. Coloque 3 coisas negativas que podem acontecer na trajetória da vida cristã. 3 coisas negativas que podem surgir, que podem acontecer na trajetória da vida cristã. E pelo menos uma delas acontece com todo mundo em algum tempo da vida cristã. Essas 3 coisas que eu vou mencionar para vocês hoje, nessa abertura da mensagem, pode já ter acontecido com, pelo menos uma delas acontecido com a gente. Quais são? Primeiro, anote, acomodação. Primeira coisa negativa que pode acontecer com a gente é a acomodação. Todo cristão em algum tempo da sua vida acaba se acomodando com o seu padrão de cristianismo. É aquele que já está satisfeito com a sua fé, está satisfeito com o seu conhecimento acerca das coisas de Deus, acha que já está muito boas as experiências que ele já teve com Deus, acha que o seu padrão de santificação está numa medida legal, está tudo bem. Acredita que o tempo que ele usa para orar, para meditar na palavra, para ir à igreja, está numa medida boa. Então entra numa fase, num momento de acomodação. Porém, gente, a acomodação, ela é oposta à dinâmica do Evangelho. Porque a vida cristã é uma dinâmica, a vida cristã é uma vida dinâmica e crescente. Os 4 pilares e fundamentos do Evangelho, gente, estão repousados numa ordem crescente e dinâmica. Quais são esses 4 fundamentos? O primeiro fundamento é a fé. Romanos 1,17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Ou seja, é uma fé hoje, outra maior amanhã, outra melhor mês que vem, e assim vai. Não é uma fé estática, gente. Não é uma fé parada, mas é uma fé crescente. Outro fundamento, gente, outro fundamento é o conhecimento. Oséias 6:3. Oséias 6:3. O que diz? Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Veja que é crescente. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Ninguém tem o total conhecimento de Deus, nem de nós. Então nós precisamos, queridos, cada dia mais conhecer a Deus. Isso é dinâmico, isso é crescente. Quer ver um outro aspecto aqui? Um outro fundamento. Eu falei 4 fundamentos, ó. A fé, o conhecimento, santificação. Terceiro, santificação. Hebreus 12:14. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Gente, santificação, o que é que significa? Santificação significa que eu estou cada vez mais afastado do pecado e cada vez mais perto de Deus. E isso é um processo, é processual. Santificação é dinâmica, é processual. Então, gente, olha só. Esses 4 fundamentos, tem a fé, o conhecimento, a santificação e experiências espirituais. Esse é outro fundamento. Veja, o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 3:18, Paulo diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ou seja, gente, é uma experiência hoje, é uma outra experiência maior amanhã, e assim vai.
As experiências com Deus no nosso dia a dia são dinâmicas, gente, e progressiva. Então entenda que acomodação, esse é o perigo, né? Que eu falei para você, tem 3 coisas negativas que podem acontecer com a gente na vida cristã. A primeira é a acomodação. A acomodação na vida cristã não é sinônimo de estabilidade. Acomodação na vida cristã tem a ver com uma vida decrescente, levando a pessoa a uma vida medíocre. Quando a gente se acomoda e se acostuma com o Evangelho, isso pode nos levar a uma frieza e uma apatia espiritual. Ok, amigos? Eu queria pedir aqui, alguns perguntam aqui sobre o texto e tal e tudo mais. Vocês me ajudem. Aqueles que perderam o texto, o outro já sabe o texto, anote aí para as pessoas irem pegando. Tá bom? Então, gente, o primeiro aspecto negativo, o primeiro aspecto que eu deixei para o coração de vocês, eu falei 3 coisas negativas que podem acontecer na trajetória da vida cristã. O primeiro é a acomodação. Segundo, anote. Segundo, frieza espiritual. Anote isso, frieza espiritual. Gente, o que é frieza espiritual? É quando a gente perde o prazer da vida com Deus. Isso é frieza espiritual. A gente perde o prazer da comunhão, da intimidade com Deus. É quando a gente já não tem mais o prazer de ler a Bíblia, de orar, de ir à igreja, de ter comunhão com os irmãos, de evangelizar, no serviço cristão também. E o resultado da frieza espiritual, gente, é que o reino de Deus já não é mais priorizado. As coisas de Deus ficam para o segundo plano. A pessoa que é fria espiritualmente, ela deixa as coisas de Deus para o segundo plano. Se tiver algo mais interessante, ela vai para isso. Ou seja, quando eu tiver tempo eu faço. Quando der, eu vou à igreja. Quando for possível, eu vou assistir o culto lá da minha igreja online. É quando as coisas de Deus, amigos, já não são mais prioridade na sua vida. É um conceito muito diferente do que a Bíblia diz em Mateus 6,33. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, o reino de Deus deve ser buscado em primeiro. Então, se você tiver uma frieza espiritual, automaticamente você terá um aquecimento carnal. A frieza espiritual te leva para um aquecimento carnal. Se você estiver frio para as coisas de Deus, você vai estar quente para as coisas da sua natureza pecaminosa, que a Bíblia define como carne. É a carne. São as obras da carne. Mas se você estiver avivado, se você estiver cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, com certeza você vai estar frio na sua natureza carnal. E o resultado da frieza espiritual é que o mundo, esse sistema dirigido por Satanás, começa a exercer um domínio muito grande sobre você em 3 áreas terríveis, que está lá registrado em 1 João 2,16. Porque tudo que há no mundo, olha só as 3 áreas terríveis: a concupiscência da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. 1 João 2,16. Isso é uma desgraça, gente. É uma desgraça. E por causa da frieza espiritual, você pode ser levado à queda. Então, veja bem, amigos. Veja bem, eu falei de 3 coisas negativas. Certo? Eu estou falando de 3 coisas, aqui nesse início de mensagem. 3 coisas negativas que podem acontecer na trajetória da vida cristã. Primeiro, a acomodação. Segundo, frieza espiritual. E terceiro, a queda. Queda. O que é que significa queda? No sentido bíblico. É você se afastar de Deus. Queda é quando você se afasta de Deus. Queda é desobedecer a Deus e viver uma vida de pecado. Queda é quando uma pessoa
se afasta de Deus, vive em desobediência ou até mesmo desvia da fé. Podendo surgir algumas coisas. Podendo surgir alguns resultados. Quais são esses resultados? Por exemplo, o seu estado passa a ser pior do que antes. Isso pode acontecer. Olha só, 2 Pedro, anote aí 2 Pedro 2,20. 2 Pedro 2,20 diz assim: porquanto se, depois de terem escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento de Jesus, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecer um caminho da justiça, do que conhecendo esse caminho da justiça, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, diz o texto, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. 2 Pedro 2, 20 a 22. Quem abandona Deus para viver uma vida errada, vai voltar a uma vida pior do que antes de ter entregue a sua vida a Jesus. Você conhece gente assim? Esse texto é muito forte. Então, gente, veja só que interessante. A pessoa que se afasta de Deus tem resultado. Como eu disse, o seu estado passa a ser pior do que antes. Outro resultado, apostasia. Esse é um outro resultado. 1 Timóteo 4,1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé. O que é apostasia? Apostasia, gente, é negar a fé. É a pessoa que orava, é aquela pessoa que lia a Bíblia, meditava na palavra, falava com Deus, tinha experiências com Deus, mas agora essa pessoa diz já não acreditar em mais nada dessas coisas. Isso é apostatar da fé. Um outro resultado, gente, também é a condenação eterna. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Romanos 8, 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Condenação eterna. Aqui não se trata de uma morte física, mas de uma condenação eterna. Então, gente, mas tem uma boa notícia. Tem uma boa notícia. O Espírito Santo tem o poder de nos renovar em todas as coisas que foram mencionadas aqui. O Espírito Santo pode te renovar hoje. O Espírito Santo tem o poder de renovar você que está acomodado, você que está frio espiritualmente, você que está caído. Ele pode também dar uma segunda vida para você. O que é essa segunda vida? É a regeneração, coração novo. A você que está vivendo de qualquer jeito no pecado e que nunca teve um real encontro com Cristo. Hoje você pode ser renovado. Essa é a boa notícia que eu trago para você nesta manhã. Vamos para a segunda parte dessa ministração? Vamos para a segunda parte? Gente, a primeira parte eu falei de 3. Como é que eu falei aí? Falei sobre 3 o quê? Coisas negativas que podem acontecer na trajetória da vida cristã. Acomodação, primeira, frieza espiritual e terceiro, a queda. Vamos para a segunda parte dessa mensagem? Segunda parte da mensagem. Você anote aí. Quais são os elementos que o Espírito Santo utiliza para renovar a vida de uma pessoa? Essa é a segunda parte da mensagem. Quais são os elementos que o Espírito Santo de Deus utiliza para renovar alguém? Para renovar a vida de uma pessoa? Que elementos o Espírito utiliza para nos tirar da acomodação, dessa frieza espiritual e do pecado? Quais são esses elementos? Primeiro elemento, anote: a permissividade humana. Escreve isso. A permissividade humana. Gente, o Espírito Santo obedece aos princípios de Deus. O Espírito Santo nunca vai violar a vontade de uma pessoa. Não.
O Espírito Santo só age e opera na vida daquele que quer. Se você não quiser, você tem o direito, você tem o arbítrio. Se você não quiser, ele não vai fazer nada. Então, tem que haver a permissividade humana. Isso é um princípio bíblico, você precisa querer. Jesus disse aos discípulos o seguinte, lá em Lucas 24, 49. Jesus disse aos discípulos: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Disse Jesus. Mas veja bem o que aconteceu nessa história. Depois de 10 dias, foi depois de 10 dias que houve a descida do Espírito Santo, lá em Atos 2. Mas muita gente foi embora. Muita gente não ficou conforme Jesus havia orientado. Jesus disse: fiquem na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Mas muita gente não ficou. Mas aqueles que ficaram é porque eles queriam. E por isso eles receberam. Amigos queridos, o Espírito Santo não foi derramado para quem não queria. E se você não quiser, o Espírito Santo não vai ser derramado sobre a sua vida. Atos 4:31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Veja, os discípulos agora estavam reunidos, estavam buscando, estavam orando, e o Espírito Santo se manifestou. Efésios 5:18. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Gente, o vinho representa os desejos da nossa natureza. Em outras palavras, o texto aqui está dizendo o seguinte: da mesma maneira que você dá lugar para os desejos da sua natureza, é da mesma maneira que você dá lugar para o Espírito Santo te encher. É você que permite ou não o Espírito te encher. O Espírito Santo, gente, só vai renovar a vida de uma pessoa se ela permitir. Se você permitir, o Espírito Santo vai te renovar nesta manhã. Você quer ser renovado? Você deseja isso? Então, o primeiro elemento que o Espírito Santo utiliza para renovar a vida de alguém é a permissividade humana, ou seja, você precisa querer. Precisa permitir. O segundo elemento é a intercessão do Espírito. Anote aí, intercessão do Espírito. Romanos 8:26. Romanos 8:26, que diz assim, o apóstolo Paulo: e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha, amigos, por vezes nós oramos pedindo a bênção de Deus e os milagres. Não é verdade? Sobre a nossa vida. Quantos pedidos eu vejo aqui vocês fazendo? Pedindo bênção de Deus, pedindo milagre de Deus sobre a vida, sobre saúde, sobre o namoro, sobre o trabalho, sobre as finanças. Mas deixa eu dizer para você, é só o Espírito Santo que pode detectar qual é a nossa primeira e real necessidade. Só o Espírito Santo. Por vezes, o que pedimos a Deus não é nossa prioridade. Não é. E é nesse momento que o Espírito Santo vai diante de Deus e ele intercede pelas coisas mais importantes que precisa acontecer na sua vida. Por vezes você está orando pensando que a cura física é mais importante. Por vezes você está orando achando que o emprego que você precisa é mais importante, ou que as suas finanças são mais importantes. Mas muitas vezes o Espírito Santo está diante de Deus dizendo o seguinte para Deus: a coisa mais importante é que ele precisa de uma renovação. Ele precisa sair dessa vida parada. O Espírito Santo intercede, gente, por nós. O Espírito Santo
intercede pela nossa maior necessidade diante de Deus. E eu creio que o Espírito Santo está intercedendo nesse exato momento por aqueles que precisam ser renovados. Muitas vezes, nós não pedimos a Deus como convém. Nós pedimos de acordo com os nossos interesses, mas não como convém. Mas o Espírito Santo sabe muito bem como pedir e Ele intercede por nós. Então, esse é um outro elemento importante. Quais são os elementos que o Espírito Santo utiliza para renovar a vida de uma pessoa? Primeiro, você precisa querer. É a permissividade humana. Segundo, é a intercessão do Espírito Santo. Terceiro, anote. Os atos poderosos do Espírito Santo. Os atos poderosos do Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo é Deus. E Ele tem soberania para agir. A pergunta que faço é: o que o Espírito Santo usa nos seus atos poderosos? O que Ele usa? O Espírito Santo usa a palavra. O Espírito Santo fala ao nosso espírito. E o Espírito Santo tem os dons do Espírito Santo. Usa os dons. Então veja, primeiro, a palavra. Esse é um ato poderoso do Espírito Santo. Ele usa a palavra. Anote o texto para você registrar, Hebreus 4:12. Um texto conhecido. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Gente, através da palavra de Deus, o Espírito Santo pode renovar a sua vida hoje. Através da palavra. O que o Espírito Santo usa nos seus atos poderosos? Palavra. Segundo, Ele fala ao nosso espírito. Romanos 8:16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito. Ou seja, Ele fala ao nosso espírito. O Espírito Santo fala à nossa consciência. Sabe quando ele por vezes diz assim: meu filho, você está frio espiritualmente. Meu filho, você está em pecado. Meu filho, você está apático. Meu filho, você precisa sair desse comodismo. Ele fala ao nosso espírito, fala à nossa consciência. Ele fala diretamente ao espírito do homem. E os dons, outro ato poderoso, são os dons do Espírito. 1 Coríntios 12:11. 1 Coríntios 12:11. Diz assim: mas um só, e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, pode ser o que, gente? Pode ser uma palavra profética, pode ser um discernimento espiritual, pode ser uma palavra de sabedoria, e com isso impactar a vida de uma pessoa e ela ser renovada. Mas tem outro ainda aqui, que eu não posso deixar também de dizer a vocês. Tem um outro aspecto importante aqui. Eu estou falando aqui sobre os atos poderosos do Espírito, É a palavra, ele fala ao nosso espírito, tem os dons do Espírito, mas também tem mais um outro elemento que eu vou deixar aqui, um outro ato poderoso, são as operações especiais. Operações especiais. Como assim? Pode ser através de uma revelação, ou uma visão do Espírito Santo, ou de alguma pessoa que ele usa. Isso que eu estou dizendo aqui para você, gente, não tem nada a ver com revelamento, tá? Não tem nada a ver com tentativa de adivinhação, não. Estou falando de revelação do Espírito Santo. E não se trata de uma revelação genérica. Sabe aqueles profetas que dão profetada, aquela revelação, fazem aquelas revelações genéricas. Olha, eu estou vendo que você tem problema na vida. Poxa, quem é que não tem problema na vida? Isso aí não precisa ser... Precisa ter uma revelação especial para saber disso. Eu chego para você aqui nessa manhã e digo assim: olha, irmão, Deus está me revelando hoje que você tem problemas na sua vida. Poxa,
Quem é que não tem problema na vida? Então, eu não estou falando disso, de uma revelação genérica. Estou falando de algo específico, de uma revelação específica. Ou seja, você está cometendo um pecado nessa área da sua vida, e aí é específico. Você tem falado determinadas coisas assim, 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 é específico. Você tem agido assim, é específico. Deus pode fazer isso. Deus pode fazer isso. Pode ser através de sinais, de livramentos, de uma palavra, ou a oração de alguém que nem sabe o que está acontecendo na sua vida. Deus pode usar. Ele usa o que Ele quiser, quem Ele quiser, a hora que Ele quiser, como Ele quiser. Ele tem os seus métodos, Ele faz o que Ele quiser. Mas tudo isso visando trazer uma renovação para a sua vida. Deus quer falar com você. E Ele tem os seus instrumentos. Principalmente Ele fala, guarde isso, anote. Principalmente Ele fala através da sua palavra. Como Ele está falando hoje, nesta manhã. Falando através da palavra. Esse é o principal instrumento que Ele fala conosco. Hoje eu quero encerrar esse momento para nós orarmos. Não saia, porque eu quero orar para você, para que você tenha um final de semana renovador. Seja renovado na presença de Deus. Eu quero encerrar esse tempo aqui, amigos, dizendo que hoje é um dia de renovação espiritual. Ah, mas eu já fui renovado essa semana. Não importa, seja hoje mais uma vez. É dia a dia. Nós precisamos dessa renovação todos os dias. É como a gente comer. Você precisa se alimentar todos os dias, não é isso? A renovação é assim, é diária. E é o tempo todo, gente. É o tempo todo. Você não come de manhã, tarde e noite? Alguns não, né? Alguns até estão segurando um pouco. Mas a renovação espiritual é assim. É o tempo todo. O Espírito Santo quer te renovar. O Espírito Santo quer arrancar você do comodismo, da frieza, da apatia. E quer trazer salvação, um renovo para você. Esse é um tempo, gente, é um tempo de renovação do Espírito Santo para você. O Espírito Santo vai te renovar para que você chegue a lugares altos e vai te usar para coisas extraordinárias. É isso que você deseja? É isso que você deseja? Você deseja ser renovado? O que é renovar? Mais uma vez eu digo, renovar é tornar novo, é mudar, é modificar para melhor. Renovar é restaurar, é reformar, é melhorar em todos os aspectos. Renovar é refazer, é reparar, é rejuvenescer, é revigorar. E essa renovação deve ser constante, deve ser diária. Nós precisamos desta renovação. Como diz a palavra de Deus, lá em 2 Coríntios 4,16. Conforme nos orienta a palavra, a renovação deve ocorrer de dia em dia. Que você seja muito renovado nesse momento e nesse dia. Em nome de Jesus. Eu vou orar por você e com você nesta manhã. Você deseja... Quantos querem ser renovados aqui? Deixa eu ver. Escrevam para mim. Você precisa de uma renovação? Escreva aqui para mim, para a gente orar. Quem é que precisa de uma renovação? Coloque aí. Quem é que precisa de uma renovação? Olha lá. Diga, eu quero ser renovado, eu quero ser renovada. Aqueles que precisam. Diga, eu quero. A Solange disse, yes, I need. Nós precisamos mesmo, amigo. Todos nós, olha lá.
seja renovado nesta manhã, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, renova-nos nesta manhã. Como diz o cântico, renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim torna novo, muda. Senhor, modifica para melhor, restaura, que haja uma reforma. Senhor, melhora, Pai, melhora em todos os aspectos, refaça, repare, rejuvenesça, Senhor, revigore. Nós queremos este renovar diariamente, Senhor, diariamente, dia a dia, todos os dias da nossa vida. Que os meus irmãos que estão nesta live, todos eles que escreveram aqui, dizendo que eles precisam de uma renovação, que eles sejam agora renovados na sua saúde espiritual, na vida espiritual. Oh Pai, que haja um mover do Teu Espírito Santo na vida de cada um dos meus amigos, que eles sejam tocados onde eles estiverem neste momento, seja no trabalho, seja em casa, fazendo comida, enfim, na rua, dirigindo, aonde eles estiverem, que eles sejam tocados por Ti, sejam renovados pela Tua presença, em nome de Jesus. Que eles tenham um final de semana abençoado por Ti, que eles sejam renovados por Ti neste final de semana. Muitos estão tristes, abatidos, estão acomodados, estão perdidos, estão cansados, estão sem fé. Pai, que o Senhor renove agora a vida de cada um dos meus irmãos. Tua palavra diz que muitas vezes nós não sabemos orar como convém, mas o Teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós temos a plena convicção de que o Teu Espírito Santo neste momento está intercedendo por cada um de nós, porque o Espírito Santo sabe exatamente o que nós precisamos, sabe o que é melhor para nós. Oh Pai, qual que é a prioridade para a nossa vida? O Espírito Santo sabe. Então, nós Te pedimos, Espírito Santo, que realize um milagre na nossa vida, hoje, nesta manhã, em nome de Jesus. Tua graça e o Teu favor sejam presentes constantemente, de maneira abundante, sobre a nossa vida. Oh Pai, que todo o tempo sejam alvas as nossas vestes, e não falte o óleo sobre a nossa cabeça. Oh Pai, isso não pode faltar na nossa caminhada. Em todo o tempo sejam alvas as nossas vestes, e não falte o óleo, não falte a Tua presença, a unção do Espírito Santo sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, Tua graça e o Teu favor seja derramado abundantemente sobre todos os meus irmãos, que eles experimentem um tempo novo na vida deles, um tempo de renovo, de renovação, que haja uma renovação nos relacionamentos, que haja uma renovação na família, que haja uma renovação no trabalho, uma renovação nas finanças, em todas as áreas da vida, uma renovação na saúde física também, Senhor. Que eles sejam renovados, porque o Senhor veio trazer vida e vida com abundância. Oh Pai, é vida plena, é vida boa, é vida de verdade. Oh Senhor, nós queremos experimentar, que os meus irmãos experimentem esta vida que só o Senhor pode trazer. Em nome de Jesus eu oro, crendo que o Senhor está fazendo coisas grandes, infinitamente mais daquilo que nós estamos pedindo nesta manhã, daquilo que nós estamos pensando, porque o Senhor é bom e o Senhor realiza milagres. Continue, Senhor, a realizar esta boa obra na nossa vida. Eu oro, eu Te agradeço, no nome santo, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém e amém.